Já estamos aí online novamente. O professor Matheus já inicia a aula. Sejam todos bem-vindos. Já tirei lá, a Rosemary está escutando rádio, TV, alguma coisa? Já. Já. Deixa eu ver, só abrir aqui a... Sim, tranquilo. Ok, turma, boa noite. Então, eu vou perguntar se algum de vocês, alguns alunos, está conseguindo enxergar o slide de abertura que diz teoria da administração e tem alguns prédios assim, no tom azul. Estão conseguindo enxergar? Por gentileza, algum aluno me responde? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito, então. Então, agora, são 8 horas e 2 minutos, estamos com 2 minutinhos, né, 120 segundos atrasados. Mas foi uma falhazinha ali que teve, nós já retomamos. Boa noite a todos, então eu sou o Matheus, este é o segundo encontro dessa disciplina, tá, desse mês, nesse caso. Como prometi para vocês, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, eu vou trabalhar um pouquinho a questão da teoria da administração, como nós comentamos anteriormente, e depois nós vamos migrar, vocês vão ver a tela que eu vou projetar aqui de um outro software, chamado SPSS, onde nós vamos fazer uma introdução à análise de dados, que tem correlação, né, que tem relação com o tópico que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, tá? Beleza, vamos só relembrar, então, em 2 minutinhos, relembrar um pouquinho do que foi trabalhado na aula passada. A gente definiu a importância da produção em massa, né, desde o surgimento até os dias de hoje, que as empresas, né, muitas fábricas ainda trabalham nesse sistema de produção, que basicamente teve sua gênese, né, o seu início, simultaneamente a teoria da administração, a teoria científica, no caso, o método científico, né, de Taylor, Henry Ford, né, o famoso o criador da Ford, da marca de carros, foi um dos grandes precursores também desse tipo de produção. E até hoje você identifica esse tipo de situação nas empresas de hoje. Nós identificamos também quais são as principais características das teorias da administração nas organizações, que características que essas organizações têm, né? Basicamente dessas teorias nessas organizações, e relacionamos as decorrências da implantação do método científico de produção com o desenvolvimento econômico das empresas que o adotaram paralelamente aos princípios da administração. Aqui, nós comentamos anteriormente, vimos um pouquinho da diferença do método científico, bem como da teoria, né, de Fayol, ok? As diferenças que existem, basicamente, para o método das relações humanas, que é um pouco que nós vamos trabalhar hoje, tá ok? Nós vamos aprofundar os conhecimentos sobre a relação da teoria, o conhecimento sobre a teoria das relações humanas, nós vamos conhecer também a teoria dos sistemas, tá? E as suas implicações no desenvolvimento organizacional presente, né, da atualidade, e vamos aprender um pouco os fundamentos da análise de dados, né, a partir de informações fictícias de uma empresa que eu criei. Vocês vão ver algumas informações dos funcionários ali, vamos fazer uma análise de dados para vocês sentirem na prática um pouquinho como aplicar um pouco dessas teorias em cima dessa análise, basicamente para uma coisa que nós chamamos de tomada de decisão, ok? Tomada de decisão. E vocês vão ver, trabalhar com análise de dados é algo que eu trabalho já sensivelmente há mais ou menos 9 anos. Não se aprende da noite para o dia, tá? Mas o que eu quero, pelo menos, é introduzir vocês a esse tipo de pensamento de análise de dados, de análise exploratória, tá? Ok? Então, vamos em frente. A teoria das relações humanas, que nós começamos a trabalhar na semana passada, ela é decorrente, então, das relações humanas e foi basicamente um movimento de oposição à desumanização do trabalho, tá? Que era mediada pelos pressupostos da teoria do método científico, ok? Foi proposta, né, por Mary Follett, né? E ela cita basicamente que o princípio da administração sustenta que a motivação individual
aumenta e os resultados melhoram à medida que são dadas às pessoas oportunidades de participar com maior envolvimento, tá? Isso significa o quê? Na teoria do método científico, por exemplo, tá? Ou mesmo na teoria de Fayol, os funcionários das empresas, eles eram ferramentas, tá ok? Era tido como desumanizado, não que a pessoa era tratada de forma desumana necessariamente, mas era tido como método desumanizado porque a pessoa não era participativa, tá? A tomada de decisões, né, o sistema democrático da empresa, ele não era participativo, não existia muita participação. A pessoa simplesmente deveria fazer o que faz e ir embora, tá ok? E essa senhora aqui, na Mary Follett, ela coloca, né, em 1930, mais ou menos, um pouco antes, talvez, ela coloca nesse Dynamic Administration, tá? Nesse trabalho, nessa obra, o conceito de empowerment, que é basicamente isso, é quando os funcionários fazem parte, né, e recebem um pouco mais de poder para a tomada de decisões. A experiência de Hawthorne, Hawthorne, no caso, né, que é conduzido por Elton Mayo, trouxe um desenvolvimento importante na escola das relações humanas. Quais são esses desdobramentos? Primeiro, o nível de produção resultante da integração social, ok? Então, existia a observação, a evidência de que a partir da integração social, ok, era aumentado o nível de produção, perfeito? O outro era observado também o comportamento social do empregado, ou seja, ele era tratado mais do que uma mera máquina, uma ferramenta, mas ele era um ser lá dentro, e um ser pensante ainda por cima. Um outro desdobramento diz respeito à recompensa e sanções sociais, que mudaram um pouquinho, tá? Aqui iniciou-se um pouco também da questão das recompensas por desempenho, por exemplo, por performance, vários aspectos que mediaram também a recompensa, mais do que simplesmente a pessoa fazer o seu trabalho, independentemente se fez bem feito ou mal feito, ou pelo menos se estava bem feito, mas não na mesmo volume, talvez, de produção, mesma qualidade de produção, e ele era remunerado da mesma forma por causa do cargo, tá ok? Um desdobramento, obviamente, foi mediado também pelas relações humanas desse tipo de teoria, uma vez que os funcionários eles tinham mais responsabilidades, digamos assim. A importância do conteúdo do cargo, ou seja, não apenas da tarefa, tá? Enquanto a teoria de Fayol, por exemplo, tá? Bem como a teoria do método científico, no caso, né? Que é de Taylor. Ok, vou colocar aqui de Taylor. Eram duas teorias que pensavam basicamente na realização da tarefa, tá? Aqui surge algo que nós começamos a chamar de conteúdo do cargo, ou seja, existiam cargos, tá? E isso aqui basicamente espoletou a ideia do conceito que nós conhecemos hoje de RH, que é o do recursos humanos, ok? Existia também ênfase nos aspectos emocionais, obviamente o objetivo era a ideia é de que operários, né, funcionários mais motivados, eles geravam também maior produtividade, tá? Essa é a ideia que está mais ou menos mergulhada em cima da teoria das relações humanas. E grupos de trabalhos informais, tá? Alguns dizem que o trabalho tornou-se do aspecto mais formal para o informal, mas é basicamente porque existiu uma migração do conceito de simplesmente tarefa para cargo, para carreira, digamos assim. Enquanto, por um lado, se pensava simplesmente no trabalho e tarefa, por outro lado, começou a se pensar um pouco mais na carreira, a pessoa no sentido mais humano. Isso tornou o aspecto, pelo menos a abordagem, um pouco mais informal. Na teoria, né, das relações humanas, nesse caso, a motivação ela assume um papel principal, tá? Um papel chave. Por quê? Porque a partir dessa motivação, ou seja, um funcionário que gosta de trabalhar, ele geralmente ele é mais produtivo, tá? E se a ideia é torná-lo mais produtivo, se a ideia é fazer com que a empresa se torne mais rentável, com maior número de funcionários mais produtivos, eu tenho que pensar na seguinte pergunta: como colocar a motivação em prática? Nós não vamos entrar, né, em respostas para essa pergunta. Vocês terão disciplinas, né, que vão
tratar sobre isso ao longo do curso de vocês, né? De maior ou menor grau, todos os cursos de gestão vão ter disciplinas que vão tratar um pouco sobre isso, mas, de certa forma, é uma pergunta que deve ser feita quando eu penso em teoria das relações humanas, porque a partir dessa motivação, esse conceito-chave, é o que subentende que eu vou tornar a minha empresa mais produtiva. Perfeito? A teoria comportamental, nós vamos citar um pouquinho sobre ela também, mas basicamente a base é a ciência do comportamento. Ela não visa basicamente indicar o caminho correto, mas alternativas existentes, com destaque voltado para pessoas, a partir de uma perspectiva contextual das organizações, de uma visão ampliada. O que isso significa basicamente? Imagina que aqui está uma organização, né? Esse desenho que eu coloquei aqui, e cada uma dessas bolinhas aqui são pessoas, ok? Cada uma dessas bolinhas amarelas aqui são pessoas dentro da minha organização. A teoria comportamental, ela basicamente estuda o comportamento organizacional, ou seja, da minha empresa, com base no comportamento individual de cada um dos meus funcionários. Tá, ok? Ela foi, digamos assim, basicamente proposta. Teve vários autores, né, que associavam essa questão da teoria comportamental, mas uma das propostas interessantes da pirâmide de Maslow, tá, foi proposta nesse caso por esse senhor aqui, que é o Abraham Maslow, e ele queria transmitir que no contexto dos negócios o gestor deve identificar o nível hierárquico que os indivíduos teriam alcançado para então motivá-los de acordo com as suas necessidades. O que isso significa, basicamente? Maslow, né, até hoje é muito usado esse contexto dessa pirâmide aqui, que com base nessas necessidades, ok, você consegue identificar mais ou menos bem como que o funcionário vai se comportar. Perfeito? Ou até mesmo como a sociedade vai se comportar também. Tá? Isso tem outros desdobramentos, mas vamos falar aqui nesse caso do funcionário. Você pensa em, primeiro, necessidades fisiológicas daquela pessoa, tá? O que diz isso? Alimentação, bebida, repouso, tá? Aquilo que a pessoa precisa fazer para sobreviver, basicamente, tá? Sobreviver. A necessidade de segurança ou de estabilidade diz respeito a, basicamente, a fuga de perigos físicos, tá? Hoje você pode colocar até perigos emocionais aqui também, mas da pessoa se sentir seguro e estável na situação, né, ou no trabalho onde ela está. As necessidades sociais, elas vêm com um pouco de menos importância, como você pode ver nessa pirâmide, a base é fisiológicas, depois estabilidade, depois as sociais, que é basicamente o desejo de fazer parte de um grupo social ou de um trabalho. A pirâmide de Maslow representa muito da teoria comportamental, da razão pela qual as pessoas buscam por emprego, porque principalmente é para suprir necessidades fisiológicas, tá? As pessoas precisam pagar suas contas, comendo, precisam comer, no caso, precisam beber, precisam repousar, ter uma casa, tá? Essa casa entra já nesse contexto de estabilidade. Depois disso, tem um contexto de necessidades sociais. As necessidades de autoestima, elas estão um pouco acima já nessa pirâmide. Isso diz respeito ao quê? Ao poder, ao prestígio, à autoconfiança, que é importante, mas segundo a teoria comportamental, segundo a pirâmide de Maslow, não é tão importante quanto outros aspectos aqui. E por último, digamos, no topo da pirâmide, logo, não sendo a base, sendo o aspecto menos evidenciado, as necessidades de autorrealização, tá? Isso é mediado, basicamente, por maximizar talentos, habilidades e capacidades, né? O treinamento, basicamente, a superação. Isso está muito relacionado aqui a essas necessidades de autorrealização. Algumas perguntas que eu coloco para vocês agora, vocês não precisam pensar na resposta já, mas vale a pena vocês meditarem sobre isso quando pensarem na pirâmide de Maslow, que é o seguinte: atualmente, essa ordem de pirâmide, ela mantém-se? Tá? Você considera que as pessoas, dentro de uma organização, as necessidades delas são preenchidas por esses valores, ou seja, primeiro o valor, a necessidade fisiológica, depois essa, depois essa, depois essa? Né? É uma coisa que vocês pensarem um pouquinho. Segundo, que valores você entende serem mais significativos para as pessoas hoje? O que representa mais para a pessoa hoje? Tá? Será que é simplesmente a necessidade fisiológica, ou algumas pessoas colocam a sua autoestima em cima mesmo das necessidades fisiológicas, ou nesse caso abaixo, né, como uma base da pirâmide? E será que essa tendência mantém-se para as organizações no nosso contexto, tá, digamos assim, no século XXI? Será que isso é mantido? Vale a pena nós pensarmos um pouquinho a esse respeito. Enfim, depois vocês vão responder. A abordagem sistêmica, tá? Esse biólogo alemão, né, Ludwig von
Bertalanffy, eu até não sei se eu pronuncio o nome dele correto, né? Mas ele é basicamente um biólogo alemão que ele elaborou a teoria dos sistemas, tá? A teoria dos sistemas basicamente coloca que existe uma interação das ciências aplicadas ao contexto administrativo, tá? Não apenas as ciências sociais, não apenas as ciências exatas, mas uma interação das ciências, ok? O pensamento científico antigo, né, antes da teoria dos sistemas nesse caso, ele adotava a mecânica clássica como modelo, similarmente a pensar nos fatos como mecanismos e sistemas fechados, ou seja, com pouca influência, tá? Então, as empresas não tinham tanta influência porque elas simplesmente se comportavam para a realização de tarefas, tá? O pensamento científico atual, ok, ele adota o organismo vivo como um modelo, tá? Então a empresa ela sofre interferência de vários fatores, inclusive externos, tá? Por isso nós chamamos um sistema aberto, o que equivale a pensar que o sistema é aberto, ou seja, o objeto de intervenção sofre interferência de outros fatores. Não à toa nas empresas hoje, tá? Hoje, basicamente, opera em sistema aberto. O que eu quero dizer com sistema aberto, nesse caso? Existem departamentos da empresa que são fechados, tá? Que sofrem interferência apenas interno, mas no mundo globalizado, ok? O sistema aberto é muito presente. Por quê? Porque se sobe o dólar, por exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos, alterou-se o valor do dólar, vai ter um impacto na minha empresa. Tá? Se existe uma crise mundial na China, por exemplo, vai ter um impacto na minha empresa. Ou seja, ela é mais suscetível às flutuações que ocorrem no mundo, nesse mundo globalizado, porque ela opera num sistema aberto, além do fato de esse sistema aberto, ele basicamente existe o contributo de várias áreas que vão interagir para o funcionamento da minha empresa, ok? Turma, é o seguinte, nós falamos muito sobre teorias, agora vamos falar um pouquinho sobre prática. O que eu quero dizer na questão de falar sobre prática, tá? Todas as teorias administrativas, quer seja da abordagem sistêmica, quer seja o método, a teoria de Fayol, né? Quer seja do comportamental, no caso, quer seja os relacionamentos humanos, enfim, todas as teorias, elas vão ter um princípio, tá? Um princípio e um fim, mas o fim ele vai ser igual para todos. O que significa? O aumento da produtividade, tá? Eu tenho que verificar que a minha empresa ela vai estar crescendo, a minha empresa vai ter que gerar lucro, basicamente. Nenhuma das teorias visa o prejuízo, tá? Nenhuma das teorias visa a não manutenção. Todas as teorias visam a lucratividade, tá ok? Ora, para mim conhecer a minha empresa, para mim saber como que ela vai operar basicamente, e dentro desse pensamento da teoria dos sistemas, tá? Da interação de vários fatores, eu vou pensar um pouquinho numa questão chamada análise de dados. Se eu tenho uma empresa com 500 funcionários, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético, com 500 funcionários, tem a minha empresa, é uma grande corporação. Tem 500 funcionários. Esses 500 aqui, eles faltam, eles, enfim, trabalham bem, trabalham mal, eles estão motivados ou podem estar desmotivados. Eles são pessoas com uma série de interferências, cada uma delas uma série de interferências, que se fosse para mim somar todas elas, seriam milhares de situações que estariam interferindo na produtividade da minha empresa. Ora, a análise de dados, nesse caso, que eu vou abordar com vocês, eu vou usar um software chamado SPSS, tá? E ele vai me servir basicamente para o quê? Para mim verificar as evidências, né, com base em dados que eu recolho dentro da minha empresa, tá? E para facilitar a tomada de decisão, ok? Então, eu vou realizar recolha de dados, né, quer seja quantitativo e qualitativo, e vou processar informações para tomar algumas decisões. O que eu posso fazer, basicamente? Eu posso fazer inúmeras coisas, tá? A análise de dados, ela, nesse caso empresarial ou econômica, alguns chamam de econometria, por exemplo, a análise de dados ela tem aplicações infinitas, tá? Algumas delas que servem muito para a empresa seria o quê? Perfis de funcionários. Então, eu analiso perfis de funcionários, faço análise de produtividade, eu posso aplicar dentro da econometria, por exemplo, no estudo do mercado, né? O estudo do mercado econômico, ele é mediado por análise de dados estatísticos.
A criação de clusters, né, de grupos para análise por grupo de trabalho. Eu posso verificar efeitos de uma intervenção. Se eu mudei de determinada situação, eu posso verificar como é que foi esse efeito ao longo do tempo. Enfim, uma série de coisas eu posso estar fazendo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês um exemplo simples, tá? Eu criei uma empresa fictícia no Excel, ok? Como é que eu fiz ela no Excel? Nesse caso, eu fiz um grupo de funcionários, são mais ou menos 200 funcionários que eu coloquei lá, homens e mulheres de várias idades. E a minha empresa, ela tem duas filiais, digamos assim, né? Ou dois grandes centros, tá? Uma é produção, outra é distribuição. Cada uma desses centros tem mais ou menos 100 funcionários, tá? Mais ou menos, tá mais ou menos distribuído igual. Cada uma desses centros aqui tem homens e mulheres, tem operários, tem secretários, tem, enfim, várias funções ali dentro. Tem vários níveis de função, tá? Nível iniciante, nível intermediário, nível experiente. Tem várias situações. Tem diferentes salários, tem pessoas que trabalham meio período, tem pessoas que trabalham o período inteiro. O que isso significa na prática? Significa que eu tenho uma empresa mais ou menos real. Aqui é um dado fictício, mas é muito do que ocorre na realidade. O que eu quero fazer, basicamente? Vamos supor que eu tenho essa empresa aqui. Geralmente, análise de dados, eu trabalho com análise de dados há mais ou menos 9 anos. Você pode trabalhar com forma de consultoria também. Então, muitas empresas chamam você para recolher dados naquela situação, recolher dados e analisá-los e trazer resultados. Tá? Que tipo de resultado eu posso ver? Ora, será que os meus funcionários estão motivados? Quem que está mais motivado? Homens e mulheres. Será que a motivação está tendo impacto na produtividade? Sim ou não? Será que está tendo impacto nas faltas? Será que o salário, quanto maior o salário, maior a produtividade, ou vice-versa, ou não? O que está acontecendo? Quem que recebe mais, homens ou mulheres? Qual que é o nível que está recebendo mais? Enfim, qualquer pergunta que eu possa fazer, eu posso analisá-la dentro desse software e produzir resultados. Perfeito? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou abrir esse software chamado SPSS e dentro da minha empresa fictícia, vocês vão ver como que isso funciona na prática, tá ok? Eu vou só tentar compartilhar a tela aqui com vocês, vamos ver se vai dar certinho aqui, ó. Deixa eu me ver aqui. Eu vou perguntar para um de vocês aqui, turma, vocês estão vendo uma tela, uma tabela com vários dados, nomes de pessoas enfim, vários dados numa tabela ou não? Não. Não estão vendo ainda? Então só espere um pouquinho, já vai aparecer. Não, eu não estou vendo, nem carregou. Espera um pouquinho, então. Eu vou tentar fazer aparecer aqui. Vamos ver se vai dar agora. Demora bastante, professor? Tá aqui já. Estão vendo agora ou não? Sim. Não, Vendo, né? o meu não aparece. Vocês estão vendo? Quem disse sim está vendo uma tabela com vários dados, né? Com nome de pessoa, sexo, idade, Não. anos, local. Tá ok? Então, posso avançar? Não apareceu. Estão vendo? Eu sim. Então... Eu também. Não, se tem alguém vendo, então é sinal que tá aparecendo lá. Esse daqui, pessoal, esse software aqui, o SPSS, tá? O que ele vai me trazer, basicamente? Aqui, no caso, eu criei um modelo fictício, tá? Então, imagine que vocês estão vendo que tem... Olhar essas variáveis, tá? Tem código do indivíduo, tá? Aqui eu coloquei, no caso, vai de 1 até... Deixa eu ver até que número que vai... Fictício, até 150. Então, tem 150 funcionários, essa empresa aqui, ok? Tem o nome, porque o nome fictício, o sexo das pessoas, masculino e feminino, a idade em anos deles, o local, se eles estão na fábrica ou na distribuição, né? Aqui nesse caso são esses dois locais que eu falei, dois centros, né? Um é fábrica, outro é distribuição. Aqui eu criei funções, então, por exemplo, tem função de secretário, operário e técnico, né? 3 tipos de funções. Tem 3 níveis, tá? Aqueles que tem nível superior, que tem nível médio, nível iniciante.
Tem o tempo de serviço em anos, nesse caso, né? Alguns funcionários têm 25 anos, outros têm 6, outros têm 9. Salário em reais, eu criei um salário fictício. Carga horária semanal, alguns período integral, outro meio período. Faltas no ano, ok? Número de faltas que eles tiveram no último ano. E motivação. Imagine que eu fui recolher esses dados aqui. E essa motivação foi um questionário. Existem questionários validados, inclusive, para testar a motivação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, nesse caso, vai de 1 a 10 esse questionário. E ele avalia subjetivamente qual que é a motivação do meu funcionário. Sendo 1, baixa motivação, péssima, está totalmente desmotivado. E 10, ele está muito motivado. Tá ok? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Vamos fazer uma pergunta. Quem que ganha mais? Né? Qual que é o maior salário? Né? O salário em reais, no caso. Está entre os homens ou as mulheres? Tá? Agora eu faço essa pergunta e vou tentar responder através dessa análise. Tá? Enfim, essa base de dados já está pronta, eu já codifiquei, né, os valores aqui dentro dela. Eu vou fazer esse teste aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, vem aqui analisar, comparar médias nesse caso, vou pegar amostras independentes. Tá? Vocês não precisam decorar esses caminhos, tá? Trabalhar com SPSS demora um pouquinho para aprender, mas eu só vou mostrar para vocês o resultado, como que nós vamos interpretá-lo. Só definir aqui os sexos, né? 1 e 2, sendo 1 para uma mulher, 2 para um homem. Vou colocar aqui salário em reais, tá? Tá aqui. E vou dar um OK. Vamos ver o que vai me aparecer aqui na frente, tá? Deixa eu só voltar aqui para a tela um pouquinho. Só vou abrir aqui o meu resultado, aqui, saída. Prontinho. Vocês estão vendo aqui, provavelmente, tá? Vocês estão vendo aqui, tem uma estatística de grupo. Então, na minha empresa, dos 150 funcionários, eu tenho aqui, ó, 87 homens, tá? 63 mulheres, perfeito? A média salarial dos homens é R$ 1.895. A média salarial das mulheres é 1.764, ou seja, uma diferença de mais ou menos cento e poucos reais, ok? Agora, quando eu faço uma análise estatística disso, tá? Nesse caso, um TST da amostra independentes, ele vai mostrar que o valor de sigma aqui tem 0,6. Como é que eu interpreto esse valor aqui? Ele vai me dizer que o teste de igualdade de variância tem 0,6. E como o valor de significância é superior a 0,05, ok? Então, superior a 0,05, isso significa que não existem diferenças no salário entre homens e mulheres. Por mais que eu veja que existe, na média, R$ 100 de diferença, tá? Na prática, pelo número de funcionários que eu tenho, essa diferença ela não é estatisticamente significativa. Estão entendendo? Esse foi um exemplo que eu citei nessa tabela aqui. Se eu tenho uma empresa com 5, 6 mil funcionários, muitas vezes espalhado no Brasil, esse tipo de análise é muito importante. Por quê? Porque você vai começar a observar o que está acontecendo, que tipo de situação está acontecendo dentro daquela empresa. Vamos fazer uma outra análise aqui que eu acho interessante observar. Será que a motivação dos meus funcionários tem relação com o número de faltas? Tá? É de se pensar que aquele funcionário que é mais desmotivado falta mais. Então, vamos fazer aqui uma análise de correlação, por exemplo. Vou correlacionar aqui, bivariável. Eu vou pegar aqui faltas no ano, passo para cá. E pego motivação, passo para cá também. Vou pegar aqui correlação de Pearson mesmo e vou dar um OK. Perfeito? Eu vou perguntar para vocês, vocês estão vendo aqui conseguiram ver o que eu fiz? Abriu essa tabelinha aqui, escrita correlações aqui na frente? Estão conseguindo enxergar? Tem alguém que está enxergando? Sim. Sim. Então, perfeito. O que me trouxe essa correlação? Olha que coisa interessante. Faltas no ano está aqui, tá? E motivação está aqui. Ela criou uma tabela, tá? Vocês estão vendo vários números, não se assustem, ok? Vocês não precisam decorar esses números, esse curso aqui não está formando vocês nesse sentido. Mas eu vou traduzir para vocês o que isso significa. Significa que faltas no ano, quando eu bato na mesma linha de correlação com motivação, ele está me dando aqui um número que talvez vocês não estão conseguindo enxergar muito bem, mas é aqui, ó. É negativo, 0,536.
tá? Tá mostrando aqui um númerozinho aqui nessa linha de correlação de Pearson, ó, 1, está aqui negativo 0,536. O que isso significa? Essa é uma correlação muito forte, tá? Uma correlação muito forte que existe entre as faltas no ano e motivação. E como esse valor está negativo, significa que aquelas pessoas que têm a menor motivação têm mais faltas no ano. Tá ok? Deu para entender essa lógica? As pessoas que estão mais desmotivadas são as que mais faltam. E, pelo contrário, também ocorre. Logo, se a correlação é negativa, as pessoas que são mais motivadas são as que menos faltam. Ora, isso é muito interessante observar, porque é mais ou menos de se esperar. Mas quando eu tenho um grupo de trabalho, né, uma empresa muito grande, com muitos funcionários, esse tipo de análise me ajuda a entender um pouquinho por que está tendo tanta abstenção? Por que os funcionários estão faltando tanto? O que está acontecendo? Por que eles não estão rendendo tanto? Eu poderia ter aqui, ao invés de faltas no ano, eu poderia ter uma tabela chamada motivação e outros dados chamados vendas. Por exemplo, os funcionários que mais vendem, ou os funcionários com maior índice de produtividade. E eu posso fazer essa correlação para verificar se existe esse efeito ou não. Vamos fazer um teste com o salário? Então, fazer a mesma coisa agora, a correlação bivariável. Agora eu vou colocar aqui o salário junto, para ver se também tem correlação ou não. Pois bem, aqui nós vemos, ó, enquanto faltas no ano tem uma correlação muito forte com a motivação, uma correlação inversa, tá? E isso não tem correlação com o salário. Ou seja, enquanto as pessoas que são mais motivadas são as que menos faltam, e vice-versa, aquelas pessoas que são menos motivadas são as que mais faltam, isso não tem impacto nenhum no salário delas. Tá entendendo? Porque esse dado mostrou que não existe efeito significativo de correlação entre essas duas variáveis, salário e faltas no ano. Através dessa interpretação que eu estou tendo aqui, que o meu SIG está sendo de 0,130, né? Ou seja, um SIG muito alto não tem correlação. Beleza? Turma, eu posso fazer aqui análises quaisquer que vocês quiserem dentro dessas variáveis que eu tenho, só que, lógico, nós não vamos ter tempo para isso. O que eu pergunto para vocês, assim, não vai ter como vocês aprenderem tudo sobre análise de dados, sobre teorias administrativas e econometria, digamos assim, mas deu para ter uma noção do potencial de situações que nós podemos fazer com uma base de dados? Nós podemos fazer muitas coisas. Agora, eu vou até me coloco agora à disposição de vocês. Se vocês têm alguma dúvida a respeito de como fazer uma análise de dados dessa, se vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta, algum comentário para fazer, dentro dos dados que eu tenho, ali que eu mostrei para vocês, se quiserem que eu faça alguma coisa que surja a curiosidade de vocês, alguma análise, só dizer que eu faço também. Agora eu me coloco à disposição de vocês, e se quiserem compartilhar alguma coisinha, fiquem à vontade. Estão todos me ouvindo? Quem que falou alguma coisa aí que eu não ouvi? Dúvidas, turma? Estão me ouvindo ainda? Estão vendo de volta o slide projetado aqui? Sim. Isso. Pergunta, ficou alguma dúvida? Por mim, tranquilo, professor, pode ir adiante. Posso avançando? Sim. Tá, eu pergunto, na verdade, agora eu ia trabalhar só com a parte de análise de dados, enfim, com vocês. Deu para entender do que deu para fazer com aquele programa? Deu para entender os exemplos que eu citei, não como é que eu interpreto, mas
o que é possível fazer? Deu para entender mais ou menos por cima? Sim, sim. Querem tentar me propor algum teste, algo que eu possa fazer, alguma análise em cima de... Deixa eu tentar abrir de novo aqui a parte da tela do programinha. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó, nessas variáveis aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, né? Tá ali código indivíduo, nome, sexo, idade, anos, local, função. Tem alguma... Querem fazer alguma análise? Querem propor fazer alguma análise aqui para me dar o resultado para vocês, com base nesses dados aqui? Ou querem sugerir mais alguma variável que eu possa colocar? Podia ver da idade, professor. Idade com o quê? O que você quer ver da idade deles? Quem recebe mais? Quem... Pode ser a idade e a função, mais ou menos, que a gente vê em qual, mais ou menos, está o estágio de cada funcionário. Ok? Então, vamos fazer um teste, então. Vamos ver aqui, vamos verificar se, com base na função, quer seja de secretário, operário ou técnico, ok? Né? Com base nessa função aqui, se existem diferenças nas idades. Perfeito? Se existem diferenças nas idades entre essas duas variáveis aqui. Então, vamos lá fazer um testezinho aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui a nova. A função. Okay. E a idade. Essa para cá. Perfeito. Vou colocar aqui. Ruim. Ok. Eu já vou abrir para vocês ali a tabela de resultado. Eu vou mostrar aqui. Beleza, deve estar vendo aqui, então, uma tabelinha que ele me surgiu. Ora bem, a pergunta que a aluna... Quem foi que fez a pergunta? Eu, Tatiana. A Tatiana. A pergunta que ela fez foi, será que tem algum efeito da idade sobre a função? Por exemplo, então, tem diferenças entre quem é técnico, secretário e operário, né, algumas funções, tem diferenças nas idades? Ora, eu fiz um teste chamado ANOVA, tá, porque eu tenho 3 grupos no caso, e uma variável contínua que é a idade. Nesse caso aqui, ó, nessa tabelinha que vocês estão vendo na tela de vocês, tem essa tabela aqui escrito ANOVA. Aqui, na última coluna, tem um SIG. Esse SIG aqui está marcado como ponto 147, se vocês olharem aqui. Isso mostra o quê? Não existem diferenças entre as idades, dentre as funções. Ok? Então está tudo misturado. Não quer dizer porque a pessoa é mais velha, ela está ocupando um cargo diferente daquela pessoa que é mais nova. Tá? E isso dentro da minha corporação, analisando os 150 funcionários. Ok? E quando eu faço a comparação de grupo por grupo, você vê a mesma coisa. Nenhuma das comparações, as comparações múltiplas dessa última tabela aqui, mostra essa diferença. Tá? Eu analiso essa linha do SIG aqui. E quando essa diferença do SIG é menor que 0,05, é sinal que existe um efeito significativo. Ok? Está respondida a tua pergunta? Ou seja, não existem diferenças nas idades entre as funções. Eu posso responder a pergunta? Professor, eu trabalhei já e fiz um estágio e a gente trabalhou com esse programa. É por isso que eu perguntei, porque até foi uma cara que estava me dando o curso, aí ele pegou essa pegadinha comigo, sabe? Eu falei, vamos ver com a professora aí. E era a mesma coisa, era comparado a isso. Eu fiz 3 meses de estágio e era realmente isso. Então, eu conheço o sistema, já trabalhei. Eu acho ele complicadinho, gosto das fórmulas, mas é mais na prática, né, professor? Assim, não tem como muito... Exatamente. É uma ferramenta muito rica, na verdade, né, o SPSS. Eu trabalho com ele já há uns 9 anos, mais ou menos. Trabalho com muita análise estatística, né, que eu presto serviço, assim. E você pode fazer de tudo. O que não muda, uma coisa que a pessoa que está analisando os dados não pode esquecer é que eu não posso simplesmente olhar só para o lado matemático, só para o resultado, sem pensar por trás. Né? Então, a grande diferença aqui é o olhar do pesquisador, o olhar da pessoa que está fazendo a análise, né? Do analista de sistemas, no caso, o analista de dados, né? Porque nada substitui, o computador me dá qualquer resultado
que eu colocar lá, ele vai me dar um número, mas eu tenho que saber interpretá-lo, né? E essa interpretação é só nós que vamos chegar com o nosso conhecimento, né? Mas é bom saber que você já trabalhou com SPSS. Nesse caso aqui, eu fiz uma nova, porque eu tenho 3 grupos, né? Então eu comparei as idades entre eles. Querem me propor uma outra sugestão, ou eu pretendo perfeitamente isso? Bom, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, tá? Dá para você fazer muitas coisas além, né? Lógico que nós não vamos ter tempo sobre isso, mas é uma ferramenta que, se você domina, você pode, enfim, eu vou dizer como carreira, agora, você pode ganhar dinheiro prestando consultoria, né, da análise de dados para empresas, se você tem domínio dessa ferramenta. Você, enfim, pode fazer muitas coisas, mas mais uma vez, você vai ter que saber como recolher os dados e principalmente como interpretá-los, tá? E uma vez que você faz essa interpretação, você pode disponibilizar para os gerentes, os presidentes da empresa, os acionistas e tudo mais, para ver como que a tua empresa está funcionando. Aqui, nesse caso, nós fizemos uma análise com base nos funcionários, no perfil dos funcionários. Mas eu posso colocar outros dados aqui dentro, por exemplo, da econometria, eu posso trabalhar com regressão, né? Uma série de situações que eu posso fazer para me ajudar a compreender e administrar, gerenciar o meu negócio. Perfeito? Turma, o que, então, eu queria colocar para vocês era isso. Tá? Deixa eu só compartilhar então a tela agora da apresentação. Aqui. Ok? Eu pergunto para vocês agora, do todo da aula, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta, algum comentário para estar compartilhando? Não? Sim? Tudo tranquilo? Tranquilo. Aprenderam tudo, então tá tudo bem facinho de entender. Facinho não, mais aprendizado. Deu para entender um pouquinho. Ok. Então, eu me despeço de vocês com esse sorrisozinho aqui, tá? Me coloco à disposição também, se quiserem me escrever ali alguma coisinha por e-mail. Tem o Skype aqui também, pode me adicionar qualquer coisa no Skype, se precisar tirar alguma dúvida. Tá aqui o meu telefone também. Como é o nosso último encontro dessa semana, então, para a semana que vem, vocês vão ter uma explicação, né, na terça-feira, nesse mesmo horário, a questão do momento review de vocês, né? E eu fico à disposição aí para caso tiver alguma dúvida ao longo desses próximos dias. Perfeito? Vocês vão receber esses slides, tá bom? Né, até o final do mês, no caso, até o final da disciplina. Então, fiquem tranquilos que daí, se vocês não fizerem alguma anotação na hora, vocês vão estar recebendo esses slides ao longo dos próximos dias. Beleza? Turma, mais uma vez, muito obrigado. Como nós não vamos nos ver até o dia 12 deste mês, no caso, sexta-feira, que é o dia dos namorados, então eu vou deixar aqui um coraçãozinho para vocês, aqui, ó, uma flechinha. E para quem tem namorado, namorada, esposo, né, tem uma boa comemoração. E fiquem com Deus e até semana enfim, até a próxima disciplina, nesse caso, né? Vamos conversar. Beleza? Grande abraço. Professor Matheus? Oi, diga. É a Rosimeire. Nesse programa que você mostrou agora, essas pesquisas, dá para me fazer uma pesquisa sobre quantitativa e qualitativa da empresa? Posso, só que assim, na questão qualitativa, daí eu vou ter que criar uma ferramenta, vou ter que converter os dados, né? Então, vamos supor que a qualitativa seja... Vamos pegar um exemplo, vou pegar um exemplo simples, tá? Eu fiz uma entrevista com cada um dos funcionários do departamento, e a entrevista foi feita por um psicólogo, enfim, e para verificar alguns tipos de perfis, né? Psicológicos, por exemplo. Só que daí, essa seria uma entrevista qualitativa, então ele vai me gerar dados qualitativos, só que daí eu vou ter que pegar aqueles dados e converter para o programa, tá? Então, eu converto, quer seja criando um perfil para aquelas pessoas, ou mesmo um dado numérico, alguma pessoa que entende da ferramenta pode fazer isso, para daí você fazer análise de dados no programa, no SPSS. Aí você pode fazer qualquer coisa
que ele vai te auxiliar nessa análise de dados, né? Mas você pode sim, sem problema nenhum. Isso pode fazer qualquer tá. coisa. Aham. Tudo que for possível no olhar do pesquisador, né? Que eu acho uma pesquisa importante, né, dentro de uma organização, né? Sim, para detectar algum tipo de, vamos dizer, o ditado reto de transtorno, né, de algumas pessoas que às vezes a gente não entende, né? Sim. Esse tipo de análise é muito interessante como, por exemplo, né? Então, eu vou pegar um exemplo da análise qualitativa, né? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, pode ser poucos funcionários. Ali eu coloquei uma empresa com 150, mas pode ser ali 50 funcionários, entende, na minha empresa. Aham. Ok. Então, esses funcionários, eles chegam num determinado horário, saem num determinado horário, recebem, né, X, Y, Z por mês. Alguns recebem 1.000, outros 2.000, outros 3.000 no mês. Alguns, vamos supor que eu trabalho numa loja, tá? Eu sou gerente de uma loja. E alguns vendem 10 produtos no mês, outros vendem 20, outros vendem 30, mas alguns vendem produtos de R$ 1.000, outros vendem produtos de 10 mil reais, enfim. Eu tenho uma série de dados e informações. Uma vez que eu coloco ali, eu consigo explorar o que está acontecendo, né? Eu consigo ver quem que vende mais, quem que vende menos, qual que é o perfil da pessoa que vende mais, qual que é o perfil da pessoa que vende menos, qual que é o perfil da pessoa mais motivada ou menos motivada, aquela que falta mais, enfim, aquela pessoa que é mais produtiva, eu consigo ver perfis de pessoas mais produtivas na minha empresa, e isso me ajuda muito a me dar a luz para a tomada de decisões. Muitas vezes o administrador, por isso nós falamos tanto de teorias da administração, muitas vezes o administrador ele parte desse princípio como? De uma forma subjetiva. Então ele sempre acha que sabe e vai tomando decisões com base no que o tio, o avô, a avó dizia, mas não sabe analisar os dados como eles são, analisar as evidências. E ali surge esse tipo de análise de dados, que é para você, ok, vamos colocar numa tabela aqui e vamos agora fazer esses cálculos para ver o que está acontecendo na prática. Né? Então, é para isso que serve aquele programa e é nisso que, basicamente, eu trabalho hoje em dia. Né? Obrigada, professor. De nada, eu agradeço. Mais alguma dúvida, algum comentário? Por enquanto, não? Então, tá ok, turma. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu me despeço. Não sei se o professor Gilmar ainda está por ali ou não. Acho que está... Acho que ele está ali gravando a apresentação. De qualquer forma, então, né, não ficando nenhuma dúvida, quem quiser então pode me escrever depois, tranquilamente, e nós vamos conversando para o próximo mês. Perfeito? Boa noite para todos. Bom descanso. Obrigada para você também, professor. Obrigado, igualmente. Feliz Dia dos Namorados Eternos. Muito obrigado. Nós casados somos namorados eternos. Sim, com certeza, né? E esse não tem como fazer distanciamento social daí, né? Claro que não. Ainda bem, né? Pode beijar sem máscara, né, professor? Exato. É muito bom, namorados eternos. Muito obrigado para vocês também. Aproveitem e até o próximo mês. Amém. Tchau, tchau.